Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quem estuda sobre escatologia, ou seja, sobre os eventos finais da história humana, não pode deixar de entender Mateus capítulo 24 e também Mateus capítulo 25. Por quê? Porque Mateus capítulo 24 apresenta-nos alguns dos sinais mais importantes que indicarão e que indicam a segunda vinda de Cristo. Por sua vez, Mateus capítulo 25 nos ensina, também de forma resumida, como devemos nos prepararmos para encontrarmos a Jesus. É por causa da importância desses dois capítulos, Mateus capítulo 24 e também capítulo 25, que nós separaremos esta semana para avaliarmos vários versículos de ambos os trechos bíblicos. Em Mateus capítulo 24 você saberá, por meio deste capítulo, que a volta de Cristo está próxima, porque os sinais profetizados por Cristo estão se cumprindo todos e com muito mais intensidade do que no passado. Já através de Mateus capítulo 25, você terá de Cristo instruções para se preparar para o segundo advento, para a volta de Jesus. A volta de Cristo, amigo ouvinte, é a bendita, abençoada esperança na Bíblia. O apóstolo Paulo, na sua carta a Tito, no capítulo 2, verso 13, chama a segunda vinda de Cristo de a bendita esperança. Ela é a bendita esperança porque será na segunda vinda que Deus concretizará todo o plano de salvação, acabando com a morte, com o pecado, com a dor. Deus restaurará por completo a natureza humana, o reino animal. Deus restaurará por completo a harmonia entre o planeta Terra e o céu, entre a família da Terra e a família celestial. É por isso que você e eu precisamos entendermos que a volta de Cristo é um evento próximo e precisamos também termos as ferramentas necessárias, diríamos assim, para nos prepararmos para o futuro, para a segunda vinda do Salvador. Ao você estudar Mateus capítulo 24, você terá certeza de que a Bíblia tem a razão. Porque ao você ver o retrato, o quadro que Cristo pintou do mundo há mais ou menos 2000 anos, em sua profecia de Mateus 24, você percebe que a Bíblia é perfeitamente exata naquilo que ela afirma. Além disso, amigo ouvinte, quando estudamos a Bíblia, aprendemos que a primeira vinda de Cristo a este mundo é a garantia da sua segunda vinda. Se as promessas referentes à primeira vinda se cumpriram, por que as promessas referentes à segunda vinda, ainda mais promessas dadas por Cristo, por que tais promessas não se concretizariam? Não tenha dúvida alguma, queiramos ou não, Jesus voltará. O que você ou precisamos fazer é estarmos atentos aos sinais e nos prepararmos para encontrarmos o Senhor. E como devemos nos preparar? Falarei sobre isso ao longo da semana e por isso você não pode perder o restante dos nossos áudios. Fique na paz de Cristo e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, como eu disse ontem, os capítulos 24 e 25 de Mateus precisam ser estudados por aqueles que desejam entender a respeito das profecias que dizem respeito ao tempo do fim, profecias que apontam para a segunda vinda de Cristo. Hoje vamos começar o nosso estudo de Mateus capítulo 24 e eu queria mostrar a você que há mais ou menos 2000 anos Jesus pintou o quadro da humanidade. Cristo demonstrou para nós como o mundo estaria pouco antes da segunda vinda dele. Eu quero, com este capítulo, levar você à conclusão de que realmente a volta de Cristo está próxima. Não sabemos o dia e a hora, como bem diz Mateus 24, 36. Afinal, isto não é um assunto da revelação, como diz também Atos capítulo 1, versos 7 e 8. Porém, os sinais que Cristo deixou não nos deixam, diríamos assim, na escuridão
em relação ao assunto. Se Cristo não tivesse deixado-nos sinais, com certeza nós estaríamos totalmente perdidos. Pois se não sabemos o dia e a hora da volta de Cristo, precisamos, no mínimo, dos sinais, dos acontecimentos que apontam para a brevidade da segunda vinda de Cristo para que possamos nos prepararmos. Em 1 Tessalonicenses 5:2, Paulo disse: "Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite." Isso significa que a volta de Cristo será um evento que ocorrerá de surpresa, especialmente para aqueles que estarão despreparados. Mas no verso 4, o apóstolo Paulo nos dá um conforto, uma esperança e uma certeza. "Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. E não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios." Você percebeu? Paulo está dizendo que mesmo que não saibamos o dia e a hora da volta de Cristo, Cristo nos deixou sinais para que a volta de Cristo não nos surpreenda quando o Senhor vier repentinamente como um ladrão. E ele diz no verso 5 de 1 Tessalonicenses 5 que a razão para nós não sermos pegos, despreparados, se encontra no fato de sermos filhos da luz, filhos de Deus e não filhos das trevas. Então, por ser um filho ou uma filha de Deus, você tem, sim, como saber a respeito da brevidade da volta de Cristo. Primeiro, porque a Bíblia lhe revela quais são esses sinais. Segundo, porque o Espírito Santo produzirá em você convicção e desejo para o preparo. Existem vários sinais para a volta de Cristo aqui em Mateus capítulo 24. Obviamente eu não lerei todos por causa do nosso tempo, mas eu recomendo que você leia Mateus capítulo 24 em sua casa. Ou no seu momento de trabalho, quando você tiver uma folguinha para isso e ter realizado as suas atividades, porque Mateus capítulo 24 é muito importante para nos convencer de que realmente a volta de Cristo está próxima. No verso 3, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus. "Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos?" E em resposta a esta pergunta, Jesus começa a descrever uma série de sinais. No verso 4, Jesus começa dizendo o seguinte: "Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Primeiramente, Cristo profetizou o surgimento de falsos cristos, pessoas que diziam ser Cristo, ou pessoas que atribuíam-se a si mesmas a função de serem seguidoras de Cristo, mas não viviam como Cristo queria que elas vivessem. Segundo sinal, no verso 6, "Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim." Cristo está dizendo que surgiriam guerras e ameaças ou rumores de guerras, como sinais indicadores do tempo do fim. Mas ele mesmo disse, esses sinais indicam o fim, mas não são o fim. Eu vou mostrar para você logo mais qual é o sinal que realmente indica que o fim chegou. E outro versículo importante, entre muitos aqui em Mateus 24, que apresenta-nos sinais da volta de Cristo, encontramos aqui no versículo 7, "Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo." Percebe, amigo ouvinte, a quantidade de guerras e terremotos nos dias de Cristo, e até mesmo o alcance das guerras nos dias de Cristo não eram tão grandes como hoje. Quando Cristo fala também em terremotos, havia um terremoto ou outro no mundo naquela época. Hoje isso é uma das coisas mais comuns, inclusive os tsunamis. Então perceba que esses sinais são indicadores de que a raça humana se encontra num nível tal de degeneração e degradação que Cristo tem que voltar. E o sinal que indica o fim, que o fim chegou, é o de Mateus 24:14, que diz, "As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim." O último sinal a se cumprir é a pregação do evangelho em todo o mundo. E não está longe, amigo ouvinte, desta profecia ser cumprida, porque o Espírito Santo tem trabalhado grandemente para que todas as pessoas tenham oportunidades de conhecerem o plano de salvação. Muitas igrejas cristãs, protestantes, se encontram em vários lugares do mundo. Só a Igreja Adventista do Sétimo Dia se encontra em mais de 200 países do mundo.
Existem muitas sociedades bíblicas, muitas instituições cristãs que imprimem Bíblias e as traduzem para os vários idiomas e dialetos. Além disso, o Espírito Santo tem usado a internet para nós propagarmos a mensagem. E até mesmo tem dado sonhos para pagãos, para muçulmanos, para que conheçam a Cristo e sejam salvos. Ou seja, Deus está fazendo a parte dele, assim como muitos cristãos sinceros estão fazendo a parte deles para apressar a volta de Cristo. Prepare-se, amigo ouvinte, porque Cristo está próximo de voltar. Um abraço, fique com Deus e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Um dos eventos mais significativos que ocorrerão pouco antes de Cristo voltar será a perseguição aos filhos de Deus. Ao longo da história, Satanás usou a perseguição como um método para tentar impedir a expansão do cristianismo. Mesmo que Satanás tenha percebido que este método dele não seja o mais eficaz, afinal, o sangue dos mártires era como semente. Quanto mais mártires morriam, mais pessoas se convertiam. Satanás tem prazer em ver a dor, tem o prazer de ver o sofrimento em Deus, porque Satanás se encontra totalmente corrompido. E pouco antes da volta de Cristo, Satanás usará novamente da perseguição para tentar atacar a Deus de forma indireta e aos filhos de Deus de forma direta, para levá-los a aceitarem um falso sistema de adoração, ignorando assim a verdadeira adoração ao Deus Criador e ao Deus Salvador. Cristo falou a respeito disso em Mateus 24, verso 9, e o apóstolo João também fala a respeito em Apocalipse 13, 11 a 17. Eu não vou entrar em detalhes com você a respeito desse capítulo 13 de Apocalipse, porque eu o farei em outras lições aqui ao longo desse período em que estamos estudando sobre os eventos finais. Mas eu quero já dar uma pincelada para você perceber o quanto é importante termos esta informação para que nos preparemos para os eventos futuros, caso estejamos vivos por ocasião da volta de Cristo. E eu creio que muitos de nós estarão vivos quando Cristo voltar. Em Mateus 24, 9, Jesus diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isto ocorreu de uma forma muito intensa logo após a ascensão de Cristo. Os seguidores de Cristo, os apóstolos e depois muitos mártires no período medieval e depois na Reforma perderam suas vidas em nome da fé em Jesus Cristo. Ou seja, Cristo nos advertiu que o mundo não seria um mar de rosas para nós. E o apóstolo João nos mostra que este tipo de perseguição, só que com uma roupagem diferente, vai se repetir. Em Apocalipse 13, 11 a 17, o apóstolo João menciona que dois poderes, um poder religioso e um poder político, representados por duas bestas ou duas feras, esses dois poderes se unirão para estabelecerem um falso sistema de adoração. Esse falso sistema de adoração, quando for aceito, será a marca do poder representado pela besta em Apocalipse 13. Toda a humanidade será polarizada entre dois grupos: os fiéis adoradores do Deus Criador, que perseverarão até o fim, e os rebeldes adoradores da besta, que preferirão um falso sistema de adoração imposto pelo poder representado pela besta. Para você e eu, amigo ouvinte, estarmos aptos para enfrentarmos os últimos enganos, para você e eu também estarmos aptos para enfrentarmos os enganos que os falsos profetas trarão e que trazem hoje, de acordo com Mateus 24, 24, só existe uma saída: mantermos um relacionamento de amor com Jesus Cristo, estudando diariamente a sua palavra. Em Atos 17, 11, os bereanos, judeus cristãos da cidade de Bereia,
foram considerados mais nobres que os de Tessalônica, porque liam as Escrituras todos os dias. A escritora Ellen White, no seu livro O Grande Conflito, página 593, foi muito feliz ao comentar, dizendo o seguinte: nenhuma pessoa, a não ser os que fortaleceram a mente com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Nenhuma pessoa, a não ser aqueles que fortaleceram a mente com as verdades das Escrituras, é que vão resistir no desfecho final do conflito entre o bem e o mal. Por isso, amigo ouvinte, faça da palavra de Deus a sua regra de fé e prática. Mantenha um contato com a palavra de Deus todos os dias. Mas além disso, além de estudar a Bíblia, para você se preparar para a volta de Cristo, você precisa praticar aquilo que a Bíblia ensina. Mesmo que você seja um pecador e não consiga fazer a vontade de Deus em 100% do tempo, você precisa lutar, crescer, buscar melhorar. Praticar aquilo que aprendemos e estudamos é tão fundamental que em Mateus 7, 24 a 27, Jesus disse que quem não ouvir a sua palavra e colocar em prática é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre areia. Imagine, amigo ouvinte, o desastre de construir uma casa sobre areia. Vêm os ventos, a maré sobe, o mar toma conta e faz um estrago total. Agora, aquele que ouve a palavra de Cristo e aguarda, ele é comparado em Mateus 7, 24 a 27 a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Podem vir os ventos, as tempestades, as marés da vida, esta pessoa permanecerá inabalável em Deus. Por isso, uma relação espiritual com Cristo por meio da oração, um estudo diário da Bíblia e a prática das verdades aprendidas se constituem em ferramentas poderosíssimas e vitais para toda pessoa que deseja estar preparada para a segunda vinda de Cristo. Espero ter a sua companhia também no programa Lições da Bíblia de amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em Mateus 24, quando Cristo fala dos sinais que aconteceriam e se intensificariam um pouco antes da sua segunda vinda, Cristo faz menção a um evento aparentemente estranho, e por isso eu acabo recebendo muitas perguntas no programa Lições da Bíblia, no programa Na Mira da Verdade em especial, acerca deste versículo que eu vou ler para você, que se encontra em Mateus capítulo 24, verso 14. Na verdade, Mateus 24, verso 15, que diz assim: acompanhe a leitura de Mateus 24, verso 15. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Em outras traduções, ao invés de terrível profanação, aparece a abominação desoladora. O que seria isso? Cristo extraiu esta imagem, esses termos, do livro de Daniel. Daniel usa a expressão abominação da desolação ou abominação desoladora. Ele usa isso em Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 e em Daniel 12, 11. A palavra abominação desoladora, ela se refere a duas coisas. A um evento imediato que ocorreu nos dias de Cristo e a um evento futuro que ocorrerá pouco antes da volta de Cristo. Quando lemos Mateus 24 em seu contexto e também Lucas 21, 20, porque Lucas 21 é um capítulo paralelo a Mateus 24, por também apresentar sinais da segunda vinda, nós encontramos a resposta ao significado de Mateus 24, 15. Em Lucas 21, 20 é dito: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Ou seja, a abominação desoladora ou a desolação abominável é uma referência à destruição de Jerusalém pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo. O profeta Daniel profetizou que um dia Jerusalém seria destruída e Cristo reforçou aquilo que o profeta Daniel havia dito. E realmente 70 anos depois, aproximadamente, de Cristo ter dito isto, Jerusalém foi sitiada pelo Império Romano
e obviamente foi tomada, conquistada, assolada, desolada e devastada. Então, em primeiro lugar, a abominação desoladora refere-se à abominável desolação e destruição realizada pelos romanos na cidade de Jerusalém. Porém, percebemos, com auxílio de Daniel, capítulos 12, verso 11 e também 11:31, que esta abominação desoladora também tem uma aplicação para o tempo do fim. Em Daniel 12:11 é dito assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Aqui o profeta Daniel se encontra profetizando que após a destruição de Jerusalém, quando os sacrifícios em adoração a Deus fossem interrompidos, haveria ainda 1290 dias. Um dia em profecia equivale a 1000 anos. E a profecia dos 1290 dias está intimamente relacionada à profecia dos 1260 anos. Este período tem a ver com o período medieval, que vai ali de 538 a 1798, quando os cristãos foram perseguidos por Roma papal. Um detalhe interessante é que neste capítulo percebemos que o sacrifício diário seria tirado. Assim como Roma imperial acabou, diríamos assim, com o culto ao verdadeiro Deus no templo de Jerusalém, Roma papal ofuscará o verdadeiro culto a Deus de acordo com este contexto. Em Daniel capítulo 8, verso 11, o profeta fala de um chifre pequeno que engrandeceu-se e atingiu até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário. Vários intérpretes protestantes até o século XIX entenderam isso como o desenvolvimento do papado, ao ponto de o papado, através da missa, da confissão auricular, do culto aos anjos, ofuscar o ministério de Cristo no santuário celestial. Por isso, amigo ouvinte, analisando esse contexto um pouco mais amplo da profecia bíblica, cremos que o termo abominação desoladora refere-se primeiramente ao período de Roma imperial, quando destruiu Jerusalém no ano 70 d.C., e depois refere-se ao período ou a Roma papal, que surgiu após a queda do Império Romano e que continuou de forma simbólica, impedindo com que as pessoas tivessem acesso ao pleno conhecimento do ritual de Cristo no santuário celestial, do seu ministério sumo sacerdotal. Afinal, quando ensinamos as pessoas a confessarem seus pecados para outros seres humanos, quando fazemos da missa um meio de obter perdão, quando fazemos de certos sacramentos a forma de sermos justificados, quando cremos que o ministério intercessório de Maria e dos anjos são necessários para completar a salvação, estamos ofuscando a pessoa e a obra de Cristo. É por isso que a chamada abominação desoladora tem também um cumprimento religioso pouco antes da volta de Jesus. Aprofunde-se ainda mais nesse assunto. Leia a respeito do método historicista de interpretação das profecias. Leia, por exemplo, um livro que eu vou lhe indicar agora, intitulado Apocalipse 13, de Mervyn Moore. Com certeza este livro vai lhe ajudar a ampliar ainda mais a sua compreensão das profecias bíblicas. Um outro livro que eu recomendo é O Último Império, de Vanderlei Dornelles. Ambos os livros você poderá adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira, pelo telefone 0800 979 0606, repito, 0800 979 0606, ou você poderá adquirir esses livros pelo site www.c de casa, p de Paulo e b de bola, cpb.com.br. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas.
Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O discurso de Jesus em Mateus 24, onde ele apresenta os sinais da volta de Cristo, nos ensina e nos mostra que ele está muito próximo de voltar. Já em Mateus capítulo 25, Cristo nos ensina como devemos nos prepararmos para a segunda vinda. Em Mateus capítulo 24, versos 42 e 44, Cristo já havia dado um toque em seus discípulos, dizendo o seguinte: portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Verso 44, estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Cristo já havia advertido de que deveríamos estar vigiando, atentos aos sinais, cuidando da nossa vida espiritual e da nossa relação com Deus, para que estivéssemos preparados para a segunda vinda repentina de Jesus Cristo. Mas é em Mateus capítulo 25, onde ele nos dá dicas ainda mais diretas para nos prepararmos para a segunda vinda. E essas dicas se encontram especialmente nas parábolas de Mateus capítulo 25. E eu hoje vou estudar com você uma delas, a parábola das 10 virgens, que encontramos em Mateus 25, do verso 1 até o 13. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Cristo conta esta parábola das 10 virgens para ensinar sobre a importância de vigiarmos. E neste ensino, Cristo se utiliza de uma parábola, de uma história, na qual um homem, um noivo, estava para se casar e 10 virgens o aguardavam para acompanhá-lo até a condução da noiva. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas e quando o noivo chegou à meia-noite, elas não tinham como ver o noivo. Elas estavam despreparadas para o cortejo do casamento. Já as 5 virgens prudentes tinham o azeite, o óleo suficiente em suas lamparinas. E quando o noivo chegou repentinamente, elas puderam receber o noivo e acompanhar o cortejo do casamento. Essas 5 virgens insensatas representam os filhos de Deus que estarão dormindo, despreparados para a segunda vinda. As 5 virgens prudentes representam os filhos de Deus que não estarão dormindo por ocasião da segunda vinda, ou seja, estarão vigiando, atento aos sinais. Não estarão numa total mornidão e indiferença espiritual. Eles terão uma comunhão com Deus tão forte que eles terão capacidade para discernir a proximidade da segunda vinda de Cristo. O óleo, na Bíblia, é um dos símbolos do Espírito Santo. As virgens insensatas são aqueles cristãos que não tinham o azeite suficiente, que não tinham uma relação com o Espírito Santo. Já as virgens prudentes representam aqueles cristãos que tinham uma relação com o Espírito Santo
e por isso permitiam que o Espírito Santo atuasse na vida dessas pessoas. Essas pessoas, ao terem um azeite do Espírito Santo, estavam demonstrando que viviam sob a influência dele, permitindo que ele as transformasse, as capacitasse para a volta de Cristo, a fim de que elas não tivessem uma relação superficial com Deus. Por isso, as virgens prudentes representam também aqueles cristãos que separaram tempo para o estudo da Bíblia, que aprenderam sobre o caráter de Cristo e que por isso puderam estar mais bem preparadas para recebê-lo. Amigo ouvinte, você se enquadra em qual dessas duas categorias? Você se enquadra na categoria das virgens imprudentes ou das virgens prudentes? Responda esta pergunta a você mesmo neste momento. Ore ao Senhor e peça para que Ele lhe ajude a estar preparado, preparada para a segunda vinda dEle. Obrigado por sua companhia. Aguardo a você no programa de amanhã. Um abraço. Até o nosso próximo estudo. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Como falei, Mateus capítulo 25 é o capítulo onde Cristo nos dá várias instruções, ferramentas para nos prepararmos para a segunda vinda dele. Ontem estudamos a parábola das 10 virgens e ali Cristo nos deu algumas ferramentas importantes. Entre elas, ele nos ensinou a vigiarmos e a termos a presença do Espírito Santo em nossas vidas para termos uma relação profunda com Cristo, para conhecermos profundamente o caráter de Cristo a fim de que estejamos preparados para a segunda vinda dele. Hoje continuaremos estudando Mateus capítulo 25, porque neste capítulo Cristo tem mais ensinamentos, mais ferramentas que podemos utilizar para nosso preparo para a segunda vinda. E o que vamos estudar em Mateus capítulo 25 hoje se refere à parábola dos talentos. Nesta parábola, Cristo também nos ensina como devemos viver enquanto nos preparamos para a segunda vinda de Cristo. Nesta parábola dos talentos, Cristo conta a história de um homem, um chefe, que foi fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e confiou a eles alguns talentos, ou seja, moedas de ouro, conferiu a eles dinheiro. E ele deu a cada um desses 3 empregados uma quantidade diferente. Para um, ele deu 5 moedas, para outro, ele deu 2 moedas e para um terceiro, ele deu só 1 moeda e foi viajar. Ele esperava que cada um desses funcionários usasse devidamente aquele dinheiro, aquele talento, para que quando ele voltasse de viagem, ele pudesse encontrar aquele dinheiro confiado a eles rendendo juros. Ele confiou que os seus 3 funcionários iriam investir devidamente o dinheiro que ele confiou a eles. Ao passar do tempo, conta Cristo na parábola que se encontra em Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30, com o passar do tempo, aquele senhor, aquele proprietário, aquele chefe, voltou para pedir contas daquilo que os 3 funcionários fizeram com o dinheiro que receberam. O que tinha 5 talentos, investiu e ganhou outros 5. Quando ele devolve os 5 talentos confiados, ele devolve mais 5. E aí, no versículo 21, o Senhor diz assim: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O segundo funcionário, que havia recebido 2 talentos, também multiplicou esses talentos.
Ao invés de devolver para o seu chefe somente 2 moedas, ele devolveu 4. E mesmo ele tendo confiado menos a este homem, o patrão deu a mesma recompensa que deu ao primeiro. Ele disse no verso 23, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Porém, amigo ouvinte, um dos 3 funcionários era preguiçoso, não trabalhava e não estava realmente preocupado com os interesses do seu senhor. Ao receber uma moeda apenas, ao invés de investir e ganhar pelo menos mais uma, ele escondeu a moeda de medo de perdê-la e não rendeu juros ao seu chefe. Como consequência, olha o que o chefe disse para ele, no verso 26 de Mateus 25. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tire o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado. E terá em grande quantia. Mas do que não tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Você percebeu, amigo ouvinte? Cristo aqui está nos ensinando que aquele filho de Deus que não administrar devidamente a sua vida, que não administrar devidamente os talentos, os dons espirituais que o Espírito Santo dá, ele vai ser tido como um servo fiel e vai ser jogado nas trevas, onde vai haver choro e ranger de dentes. A parábola dos talentos ou das moedas nos ensina o seguinte, que para estarmos preparados para a volta de Cristo, precisamos exercitar os nossos talentos, os nossos dons espirituais. Não importa a quantidade de dons que você receba. Se você recebeu 5 dons espirituais, 4, 3, 2, 1, não importa. O que importa é que você desenvolva, nunca pare de crescer como um cristão. O servo inútil que recebeu um dom e não o desenvolveu, representa aqueles servos de Deus que vão estagnar na vida espiritual, não vão crescer, não vão aprender, não vão compartilhar com os outros aquilo que aprenderam no Evangelho. Não vão fazer uso do dom ou dos dons do Espírito para levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo. Por isso, amigo ouvinte, cristãos preguiçosos que não desejam de alguma forma trabalhar para Cristo, colocar em prática o seu dom espiritual, não há lugar no reino dos céus para esse tipo de cristão. É por isso que Ellen White muito bem comentou que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Muito obrigado por sua companhia. Amanhã finalizaremos o nosso estudo da semana. Quero dar a você amanhã, lhe apresentar algumas características dos filhos de Deus que estarão preparados para a segunda vinda. Você não pode perder o nosso programa de amanhã. Fique na paz de Cristo e até lá. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje aprenderemos a respeito de mais ferramentas que nos ajudarão a estarmos preparados para a segunda vinda gloriosa, visível e literal de Cristo. Por isso, quero mostrar para você quais são essas características que os salvos precisam ter para aguardarem a Jesus. Existem, amigo ouvinte, muitas outras na Bíblia. Eu vou pegar aqui apenas algumas das que eu considero principais. Então,
A primeira característica daqueles que estarão preparados para a volta de Cristo é a existência de um amor verdadeiro em seus corações. Em João 3:13-35, Jesus disse: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Eu li aqui na Nova Versão Transformadora para você ver a clareza do que Cristo está dizendo. Ele diz o seguinte, que o amor uns pelos outros provará ao mundo que nós somos discípulos dele. Então a primeira característica, um fiel seguidor de Cristo é uma pessoa que ama. Ama a Deus, ama o próximo, trata as pessoas como gostaria de ser tratado. Esta é a primeira característica daqueles que estarão sendo preparados e que estarão preparados para a segunda vinda de Cristo. Além do amor, a Bíblia diz que os seguidores de Cristo, pouco antes da volta dele, também serão obedientes. Em Apocalipse capítulo 14, verso 12, é dito: isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Perseverança e obediência estão aliadas e são características fundamentais que precisamos ter para estarmos preparados para a volta de Cristo. Não estou dizendo que a obediência, amigo ouvinte, é um meio de salvação, mas ela demonstra que realmente o amor faz parte das nossas vidas. Porque a essência da lei é o amor. Quando amamos, vamos nos familiarizando com o decálogo, com os 10 mandamentos, e vamos colocando em prática, mesmo que de forma imperfeita, porque somos imperfeitos. É por isso que a obediência a Deus também faz parte do estilo de vida daqueles que estarão se preparando para a volta de Cristo. Não a obediência legalista, que visa conquistar a Deus pela obediência, não. É uma obediência que é fruto de um trabalho que o Espírito Santo vem fazendo em nossas vidas ao longo da nossa caminhada cristã. Então, a primeira característica, os preparados serão pessoas que amam de verdade. Segunda característica, os preparados serão pessoas perseverantes e que obedecem a Deus. A terceira característica encontramos em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esta característica aqui também é fundamental. O povo santo de Deus deve ser reconhecido pela sua capacidade de amar a Deus e ao próximo, pela sua vontade de obedecer a Deus, mas também o povo de Deus é caracterizado e deve ser conhecido pela sua compaixão, pela sua bondade, pela sua humildade, mansidão e paciência. E a quarta característica daqueles filhos de Deus que estarão preparados para a segunda vinda, eles serão pessoas que amarão os outros de tal forma que se preocuparão com as necessidades das pessoas. Isso se encontra em Tiago 1:27, que diz: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Você percebeu? O amor é uma experiência prática que nos leva a obedecermos a Deus e a amarmos ao próximo. E por isso, como parte do estilo de vida dos salvos, eles estarão sendo pessoas bondosas, que se preocuparão com os órfãos, com as viúvas, em suas dificuldades, e de acordo com Jesus em Mateus 25, 31 a 46. Como parte do estilo de vida dos preparados, eles visitarão os encarcerados, eles ajudarão aqueles que passam fome, eles ajudarão a todas as pessoas que necessitam ter alívio do sofrimento ocasionado pelo pecado. Ou seja, aqueles que estarão preparados têm um relacionamento tão íntimo com Cristo que eles se tornaram pessoas melhores e cristãos que agem. Esta é a essência do nosso estudo de hoje. Eu desejo que você se prepare todos os dias para a volta de Cristo. E quando você errar, não desanime. Cristo se encontra no santuário celestial como seu sumo sacerdote. Ele é o seu intercessor. Não se esqueça, 1 João 2:1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Um forte abraço, um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio
Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.